Fato histórico de número 33. Em especial cerimônia, o verdadeiro nome Yehoshua foi confirmado na dedicação do recém-nascido Messias. José e Maria o levaram para o templo após o 8º dia para a cerimônia da circuncisão e novamente o levaram passados dias depois da purificação para a consagração, como está na lei de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 13, pois todo primogênito será consagrado ao Senhor. Nessa cerimônia, o nome do primogênito é declarado para que o sacerdote o escreva no livro dos primogênitos. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 38, temos o relato dos 2 servos especiais que aguardavam para conhecer o Consolador de Israel. 2 sinceros servos foram testemunhas oculares na cerimônia de dedicação do primogênito. Simeão e a profetisa Ana, ao ouvirem o nome a ser pronunciado, identificaram o nome original diretamente com grande júbilo e louvaram ao Senhor pelo privilégio alcançado. Já com idades avançadas, eles nunca perderam a esperança de conhecer o Redentor de Jerusalém. Assim, o nome Yehoshua, escrito no livro dos primogênitos, ficou confirmado para Simeão e Ana que o Messias prometido havia chegado em seus dias, que tanto aguardavam. Eles louvaram, bendizendo o seu nome, que verdadeiramente salva para a vida eterna, confirmado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Existem muitos relatos históricos na Bíblia que despertam a atenção pelos detalhes simples e muitas vezes não percebidos numa primeira leitura, mas que, com a devida atenção, se apresentam reveladores para explicarem maravilhosas verdades. A importância do nome original sempre foi evidente para identificar o verdadeiro Messias contra os muito falsos que surgiram ao longo dos séculos. Assim foi mantido o nome em hebraico original para o nosso conhecimento até os dias de hoje pelos historiadores, com sérias e claras advertências nos evangelhos. Fato histórico de número 34. O apóstolo João, em seu evangelho, coerentemente descreve a questão da salvação através do nome, como sabemos, em João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fato histórico 35. No livro de Jeremias, temos como a intenção de apagar o nome de Deus sempre foi recorrente. Jeremias, capítulo 11, versículo 19 a 21. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que põe à prova a mente e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Fato histórico de número 36. Deus não abandona os justos que amam o seu nome. Vários salmos comprovam, como o Salmo 91, de 14 a 16. Porque a mim se apegou e eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fato histórico número 37. O processo da cura gradual da ferida mortal da besta. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, menciona uma ferida mortal na besta que emerge do mar, mas que esta estrutura de poder seria curada e toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta. Assim ocorre exatamente o ecumenismo globalizado que foi promovido pelas igrejas, de forma que o nome original do Messias trocado é aceito mundialmente.
Forjando a falsa adoração, a estratégia do inimigo de simular a sua aceitação como sendo o falso Messias adorado pelos povos, tribos e nações, realizaria o intento da cura de sua ferida mortal e de cavalgar acima das montanhas mais altas da terra, chegando até os céus, de onde não se achou mais lugar para ele e a sua maligna hóstia de anjos maus. A chamada ferida mortal do sistema poder político-religioso papal, estruturada na besta de Roma, está relacionada com a interrupção desse sistema quando o general Berthier, do imperador Napoleão Bonaparte, em 1798, aprisionou Jean Angelo Braschi, a saber, o Papa Pio VI, que recusou a reconhecer os movimentos da Revolução Francesa de Paris. Por esta razão, Napoleão, depois de ter invadido o Estado Pontifício, enviou-o para o exílio na França. Esta ferida começou a ser restaurada com o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi um documento assinado com o Reino da Itália e a Santa Sé, Igreja Católica, em 1929, conduzido por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI. O acordo colocou fim à questão romana e ao desentendimento que existia entre o governo italiano e a Igreja Católica, desde a segunda metade do século XIX. O Tratado de Latrão foi assinado em 11 de fevereiro de 1929, na Sala dos Papas, localizada no Palácio de Latrão. Na ocasião, Benito Mussolini e Pietro Gasparri, secretário da Santa Sé, assinaram um documento ratificando o acordo entre as partes. O Tratado de Latrão era um documento composto por 3 partes, cada uma delas abordando um assunto específico. A primeira parte garantia a criação da soberania do Estado da Cidade do Vaticano, estabelecendo seus limites territoriais. Além disso, impedia que a Itália de interferir nos assuntos internos do Vaticano. A segunda parte determinava questões referentes às relações entre a Itália e o Vaticano, determinava o ensino do catolicismo como matéria obrigatória nas escolas secundárias e garantia a ação de grupos católicos no território italiano. A terceira parte estipulava um acordo financeiro que o governo italiano deveria indenizar a Santa Sé por todos os territórios cedidos pelos estados papais. O valor estipulado de acordo com a atualização de 2013 foi de US$ 1 bilhão. Assim sendo, o processo da cura gradual da ferida mortal da besta continua promovendo o ecumenismo globalizado, com o nome original do Messias trocado e aceito mundialmente. O terrível engano arquitetado vem sendo desenvolvido pelo mundo afora com a pretensa união de igrejas orquestrada por Roma Papal, que simula estar arrependida por matar os santos do Altíssimo nas horrendas fogueiras da Inquisição, bem como a sua conivência com milhões de judeus mortos pelo nazismo de Hitler. Mas Roma Papal não se arrepende, como está tácito explícito na Carta de Tiatira, que incita os nomes de blasfêmias, enchendo o cálice da ira de Deus para o terrível dia do juízo. Fato histórico 38. O processo da cura gradual da ferida mortal da besta de Roma Papal que não se arrepende. Roma Papal não se arrepende, como está tácito explícito na Carta de Tiatira, e incita nomes de blasfêmias, enchendo o cálice da ira de Deus para o terrível dia do juízo, levando milhares para o lago de fogo. Arquitetou seu plano para que viesse um falso como se fosse o Messias, sendo ele mesmo que se coloca no lugar do Messias, como falso e com o nome falso. Por isso a Bíblia apresenta no idioma grego a palavra anticristo, que significa aquele que toma o lugar de Cristo. Mas, trocado o nome para Jesus, então quem se opuser ao nome Jesus poderia ser rotulado de anti-Messias, de anti-Jesus ou anticristo. Consequentemente, quem, na correta intenção, alertar do erro, poderá sofrer retaliação e até ser levado para a sentença do decreto de morte, sobre o poder da nova ordem mundial. Mais uma vez, aconteceria a morte para os que não aceitam jamais a falsa adoração, por serem fiéis aos mandamentos de Deus escritos na tábua de pedra, pelo próprio dedo de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, e Êxodo capítulo 31, versículo 18. O processo da cura gradual da besta, da ferida mortal,
promovendo o ecumenismo com o nome original do Messias trocado e aceito mundialmente, hoje, sem nenhuma perseguição ao nome, o mundo inteiro conhece e aceita o nome de Jesus Cristo como sendo o Messias da primeira vinda, pois esse nome falso ganhou força quando as Bíblias foram sendo alteradas pelos concílios, a partir do concílio de Nicéia, onde nenhum judeu messiânico teve acesso, pois prevaleceu o antissemitismo, amaldiçoando todo judeu por terem sido acusados de matar o Salvador. Esse ódio cresceu a tal ponto que os chamados patrísticos da Igreja, depois do primeiro século, forjaram doutrinas falsas, esquecendo totalmente que o Messias morreu por todos os pecados do mundo, inclusive os deles mesmos. Fato histórico de número 39. O espírito de profecia é o testemunho do Messias. Vamos conferir o que nos revela o testemunho do Messias, que é o espírito de profecia, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não, não o faças. Sou servo como tu e teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. As profecias relatam o testemunho do Messias em plenitude do Espírito da Verdade. A palavra de Deus atestada pelo Messias é inspirada pelo Espírito de profecia dada aos profetas como servos de Deus. Pelos anais da história, temos parte das explicações nas visões de Ellen Good White, descritas em seus livros. Destacamos aqui o grande conflito na página 609 e primeiros escritos na página 220 e 221. Livros que continuam extremamente atuais, explicando as profecias para esses dias do fim do tempo do fim. O espírito da profecia é realmente o testemunho do Messias. Em primeiros escritos, na página 220 e 221, nós encontramos: Vi que o exército celestial estava cheio de indignação por causa desta ousada obra de Satanás. Indaguei por que se consentia que todos esses enganos se apoderassem da mente dos homens, quando os anjos de Deus eram poderosos e, sendo comissionados, poderiam facilmente quebrar o poder do inimigo. Vi então que Deus sabia que Satanás experimentaria todo o artifício para destruir o homem. Portanto, fez com que sua palavra fosse escrita e esclareceu de tal maneira os seus propósitos em relação à raça humana que nem o mais fraco precisa errar. Depois de haver dado a sua palavra ao homem, preservou-a cuidadosamente da destruição por Satanás e seus anjos ou por qualquer de seus agentes ou representantes. Conquanto outros livros pudessem ser destruídos, esse deveria ser imortal. E próximo do fim do tempo, quando aumentasse os enganos de Satanás, deveria ser multiplicado de tal maneira que todos os que quisessem poderiam ter dele um exemplar e poderiam, assim desejando, armar-se contra as armadilhas e prodígios e mentiras de Satanás. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo apoiar as suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente. Os verdadeiros pesquisadores da verdade não devem errar, pois não somente é a palavra de Deus clara e simples ao explanar o caminho da vida, mas o Espírito Santo é dado como guia na compreensão do caminho da vida ali revelado. Isso está escrito em Primeiros Escritos, na página 220 a 221. Agora vamos seguir com outro livro, O Grande Conflito, página 608 a 609. Nesse tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um zelo forte e impulso divino, cumprem seu dever sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender a sua reputação ou vida.
Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns vencidos pela consternação estarão prontos para exclamar: se estivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldades e Satanás assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além da sua habilidade para levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se um entusiasmo que os animava, contudo não podem voltar. Então, sentindo seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso, em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar a advertência. Deus lhes pôs a verdade no coração, e não poderiam eximir-se de proclamá-la. As mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley insistiam que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo que esta condenasse.